Você já sentiu aquela voz suave, mas insistente no seu interior? Uma voz que você não consegue explicar, mas que ecoa com força no seu coração? E se eu te disser que essa voz é o próprio Deus falando através da sua intuição? Hoje, vamos mergulhar em uma história antiga, dos tempos de Canaã, onde o destino de um homem foi decidido não por sinais visíveis, mas por essa voz interior que transformou sua vida para sempre. Preste atenção, porque hoje compartilharei uma parábola poderosa dos antigos livros hebraicos. Nesta história, não há coincidências. Você não está aqui por acaso. E garanto, o que você está prestes a ouvir traz uma mensagem especial para a sua alma. Talvez você ainda não saiba, mas essa história foi destinada a você desde os tempos mais remotos. Observe cada detalhe, porque Deus falará diretamente ao seu coração. A história de Zacarias, o homem que ouviu. Nossa história começa nas terras áridas de Canaã, onde vivia um homem chamado Zacarias, nome que, em hebraico, significa aquele que Deus se lembra. Zacarias era um homem simples, um pastor de ovelhas do humilde vilarejo de Gibeão. Desde criança, ele sentia uma voz interior que o guiava, mesmo sem sempre compreendê-la. Sua vida era marcada por decisões modestas, e embora não tivesse riquezas, vivia em paz com sua família, trabalhando sob o sol inclemente de Canaã. Mas um dia, essa paz foi abalada. Numa tarde quente de verão, enquanto cuidava de suas ovelhas, Zacarias sentiu algo estranho. Uma inquietação profunda cresceu em seu peito, como uma brisa que anuncia a tempestade. Era como se uma voz sussurrasse, mas ele não entendia as palavras. Não havia sinais visíveis, apenas uma intuição insistente. Algo importante estava prestes a acontecer. Nos dias seguintes, essa sensação não desapareceu. Pelo contrário, ficou mais forte. O sonho que mudou tudo. Numa certa noite, Zacarias teve um sonho. Nele, caminhava por um deserto infinito com o vento soprando contra seu rosto. De repente, viu uma figura se aproximando. Era um ancião de olhar sábio e profundo, que fixou os olhos nele e disse: "Ouça a voz dentro de você, Zacarias. Deus está te chamando. Não ignore os sinais que Ele colocou no seu coração." Zacarias acordou sobressaltado. O sonho parecia tão real que seu coração ainda batia acelerado. Ele sabia, não podia ignorar aquela experiência. Mas o que significava? Aquela mensagem? O que Deus queria lhe dizer? Cheio de dúvidas e medos, Zacarias fez algo que nunca havia feito antes. Foi ao templo da cidade e se prostrou em oração. "Senhor", suplicou, "se é verdade que estás falando comigo através da minha intuição, mostra-me o caminho. Torna os teus sinais claros para mim." Dias se passaram sem resposta. Zacarias se sentia mais perdido do que nunca. Mas algo dentro dele insistia: "Não desista." A voz de Deus no silêncio. Você já ouviu, no silêncio da noite, uma voz delicada no seu coração, como se trouxesse uma resposta ou direção? Talvez você já tenha acordado de um sonho com uma certeza inexplicável. Esse sussurro não é casual. Muitas vezes é assim que Deus nos fala de forma íntima e direta, especialmente quando estamos dispostos a ouvir. A Bíblia nos lembra em Romanos, capítulo 8, versículo 14: "Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus." Deus, em sua infinita sabedoria, conhece cada pensamento e emoção que carregamos. E quando as preocupações da vida parecem esmagadoras, Ele está ali, falando ao nosso coração. Quando Deus fala através dos sonhos, a hora em que Deus se aproxima. Quando buscamos respostas, Ele se aproxima de nós enquanto dormimos. No momento em que o coração está mais tranquilo, a mente mais aberta e a alma mais sensível.
É nessas horas que Deus pode usar os sonhos como um meio para trazer clareza, seja através de palavras, orientações ou diálogos que ecoam no coração. Muitos se perguntam: como reconhecer a voz de Deus em um sonho? A resposta está na paz que ela traz. Mesmo quando o sonho não tem uma explicação imediata, a voz de Deus não gera medo, confusão ou angústia. Pelo contrário, traz uma certeza inexplicável, um alívio para o coração cansado. O exemplo de Samuel. Assim como Samuel, que ouviu Deus chamando seu nome durante a noite, 1 Samuel, capítulo 3, precisamos estar atentos para discernir quando é o Senhor quem fala. Samuel ouviu a voz, mas só entendeu o que acontecia quando Eli lhe ensinou a responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Da mesma forma, Deus pode estar chamando você nos seus sonhos, esperando apenas que você abra o coração para ouvi-lo. Um testemunho poderoso. Imagine alguém que precisa escolher entre duas decisões importantes. Certa noite, essa pessoa sonha que caminha por um caminho estreito, mas iluminado, enquanto uma voz suave diz: confie, eu estou com você. Ao acordar, ela sente uma paz inexplicável e sabe exatamente o que fazer. Essa voz interior não é obra do acaso, é Deus trazendo a direção que ela tanto buscava. Como discernir a voz de Deus nos sonhos? Anote os detalhes. Ao acordar de um sonho que parece especial, reflita e escreva até os menores detalhes. Peça discernimento. Ore: Deus, o que queres que eu entenda? Confronte com a Bíblia. Deus nunca contradiz sua palavra. Se o sonho traz paz e está alinhado aos seus princípios, pode ter certeza. É o Espírito Santo falando. Deus responde. As nossas orações. Você já orou por uma resposta e na mesma noite teve um sonho que parecia a resposta exata? Deus frequentemente usa os sonhos para responder nossas súplicas. Quando entregamos nossas dúvidas com fé, abrimos as portas para que sua voz ressoe em nosso coração, trazendo clareza no meio da incerteza. Como diz Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A oração é um canal direto com o Pai. Se você está em uma encruzilhada, não sabe que decisão tomar ou simplesmente clama por direção, Deus ouve. E muitas vezes a resposta vem no silêncio da noite, através de um sonho que revela o próximo passo. Prepare-se para o próximo sinal. Na próxima mensagem, descobriremos outra maneira extraordinária como Deus usa os sonhos para nos revelar coisas especiais. Prepare-se, porque Ele pode estar falando com você de formas que você nem imagina. Quando Deus repete os sonhos, uma mensagem que não pode ser ignorada. Porque Deus fala através dos sonhos. Deus utiliza os momentos de maior quietude para se manifestar. Enquanto dormimos, as distrações se dissipam e sua voz pode ressoar com mais clareza em nossos corações. Um exemplo marcante é o de um homem que buscava discernimento sobre uma mudança de cidade por uma nova oportunidade. Durante semanas, ele orou por uma confirmação. Certa noite, sonhou que caminhava por um caminho iluminado, enquanto uma voz suave lhe dizia: estou à frente do teu caminho. Ao acordar, uma paz profunda o envolveu, dissipando todas as dúvidas. Deus havia respondido à sua oração de forma clara e direta, usando o sonho como canal para falar ao seu coração. Como aplicar isso em nossa vida diária? Em primeiro lugar, é essencial transformar a oração em um hábito diário, especialmente antes de dormir. Sejamos honestos e específicos com Deus, apresentando-lhe nossas dúvidas e desafios. Em segundo lugar, confiemos que Ele ouve cada palavra e responderá no momento certo. Quando um sonho traz uma mensagem, reserve tempo para refletir, ore novamente e confronte-a com os princípios da palavra de Deus.
Suas respostas nunca geram medo ou confusão, mas sim paz, direção e sabedoria. A experiência pessoal com os sonhos de Deus. Você já teve um sonho que claramente era uma resposta à sua oração? Talvez tenha sido algo simples, mas tocou seu coração de maneira inexplicável. Esses momentos de clareza são presentes de Deus, uma forma dele dizer: estou aqui, cuido de você. Se já passou por isso, compartilhe nos comentários como o Senhor falou ao seu coração através dos sonhos. Quando os sonhos se repetem, um sinal que exige atenção. Alguma vez você teve um sonho que se repetiu em noites diferentes ou até em épocas distintas da sua vida? As mesmas imagens, situações ou sensações retornavam enquanto você dormia. Esse tipo de sonho pode ser um sinal importante de que Deus está tentando chamar sua atenção para algo específico. Quando os sonhos se repetem, é como se o Senhor estivesse reforçando uma mensagem, garantindo que você não a ignore. Como diz Jó, capítulo 33, versículos 14 a 15. Deus fala de uma maneira e depois de outra, embora o homem não o perceba. Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles adormecem em suas camas. Esse versículo nos mostra que, em sua paciência e amor, Deus frequentemente repete a mensagem até que finalmente prestemos atenção. O significado dos sonhos repetitivos. Quando um sonho se repete, pode indicar que Deus está destacando algo que exige ação ou mudança de direção. Pode ser uma situação que você está ignorando, uma decisão pendente ou até uma oração que aguarda resposta. Se o sonho traz imagens de alerta ou cenários que causam desconforto, pode ser um aviso para agir rapidamente ou se preparar. Por outro lado, se transmite paz e direção, é uma confirmação para seguir adiante com fé. Imagine alguém que sonha repetidamente com uma porta fechada que em determinado momento se abre diante dela. Em cada sonho há a mesma sensação, uma mistura de expectativa e esperança. Com o tempo, ela entende que Deus está mostrando que o tempo de espera está prestes a terminar e que uma nova oportunidade surgirá. Esse tipo de sonho não é casual. É uma resposta clara de que Deus tem o controle e algo significativo está para acontecer. O que fazer? Quando um sonho se repete, leve-o em oração. Peça a Deus discernimento para entender a mensagem. Registre os detalhes. Anote cada elemento do sonho, por menor que pareça. Busque confirmação na Bíblia. Alinhe a mensagem com os princípios divinos. Deus fala de muitas formas, e os sonhos repetitivos são uma delas. Esteja atento, pois ele pode estar preparando você para um novo capítulo. Quando os sonhos se tornam realidade, os sinais divinos nas coincidências, os sonhos que antecipam o futuro. Você já teve um sonho que, a princípio, parecia sem significado, mas depois os eventos da vida começaram a se alinhar de uma maneira que parecia planejada? O que muitas vezes chamamos de coincidências podem ser, na verdade, sinais de que Deus está nos guiando com propósitos muito maiores do que imaginamos. Um sonho aparentemente simples, uma imagem, um rosto ou uma frase, pode se tornar realidade, confirmando que Deus tem o controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Como nos ensina Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo nos lembra que, para Deus, nada é casual. Ele orquestra os detalhes de nossas vidas com amor e precisão. Quando algo acontece e parece se conectar a um sonho que tivemos, é preciso olhar além da superfície. Pode ser uma resposta direta, uma orientação ou até um aviso dele para agirmos no momento certo. Deus fala através das coincidências,
Quantas vezes ignoramos nossos sonhos, julgando-os aleatórios, só para depois perceber que eles nos preparavam para algo? Imagine alguém que sonha repetidamente com uma pessoa específica, um lugar desconhecido ou até uma palavra que parece insignificante. Dias ou semanas depois, essa mesma cena se repete na vida real, como se o sonho tivesse sido um aviso prévio do que estava por vir. Quando isso acontece, podemos chamar de coincidência, mas a verdade é que Deus usa os sonhos para nos avisar sobre situações futuras, nos preparar emocional e espiritualmente, mostrar que Ele já está à frente, resolvendo o que ainda nem enxergamos. Por quê? Porque Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Ele vê o que nós não podemos ver. Sonhos que parecem desconexos podem ser seu modo de nos revelar que Ele está no controle, sussurrando: confie em mim. Como reconhecer e agir? Diante dessas revelações, não ignore os detalhes dos sonhos, se algo no seu sonho lhe chamou a atenção. Mesmo que pareça pequeno, anote e ore pedindo discernimento. Observe as coincidências. Quando eventos da vida se alinham com um sonho anterior, agradeça a Deus por sua orientação e pergunte: o que estás me mostrando? Mantenha o coração aberto. Deus fala, age e nos guia mesmo quando não entendemos seus planos imediatamente. Um testemunho que ilumina uma mulher sonhou várias vezes com um lugar desconhecido, onde havia pessoas necessitadas. Meses depois, surgiu uma oportunidade de trabalho, e o local era idêntico ao do sonho. O que parecia uma coincidência era, na verdade, Deus preparando o caminho para que ela cumprisse seu propósito de ajudar outros. Isso não é acaso, é a mão divina agindo com perfeição. E você, já viveu isso? Alguma vez um sonho se conectou à sua realidade de forma tão precisa que só poderia ser Deus? Talvez o que você julgou ser uma casualidade fosse um sinal dele, mostrando que cuida até dos mínimos detalhes. Compartilhe nos comentários como essa experiência impactou sua vida. E lembre-se, Deus está sempre tentando nos revelar seu amor, até nos sonhos que se tornam realidade. Na próxima mensagem, exploraremos como Deus usa símbolos nos sonhos para transmitir verdades profundas. Não perca, pois Ele pode estar falando com você através de imagens que carregam significados eternos. A paz sobrenatural nos sonhos. Quando Deus fala no meio da tempestade. A paz que vem do alto. Você já acordou de um sonho, no meio de uma fase turbulenta da vida, sentindo uma paz inexplicável, como se por um instante todo o peso que carregava tivesse se dissolvido. Quando Deus fala, Ele frequentemente nos traz uma paz sobrenatural, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Essa paz não é algo que a mente humana possa produzir por si só. Ela vem diretamente do coração de Deus, como um sinal do seu amor e cuidado. Como diz Filipenses capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse versículo nos mostra que a paz divina não depende das circunstâncias. Ela não é frágil como a paz do mundo, que pode ser facilmente abalada. Nos sonhos, essa paz pode se manifestar através de uma simples imagem, uma voz suave ou até uma cena em que nos vemos seguros, tranquilos e protegidos. Deus usa essas experiências para nos lembrar que Ele tem o controle e que mesmo no caos podemos confiar no seu cuidado. O exemplo do Campo Verde. Imagine alguém passando por um período difícil, cheio de decisões complicadas, problemas familiares ou incertezas sobre o futuro. Certa noite, essa pessoa sonha que está em um campo verde, ouvindo o som tranquilo de água corrente e sentindo uma brisa suave em seu rosto. Ao acordar, uma paz profunda invade seu coração.
e ela sabe, no fundo da alma, que Deus está dizendo: estou aqui, não tema. Esse tipo de sonho não é apenas um descanso para a mente. É uma visita do Espírito Santo, trazendo consolo e força. Deus faz isso porque conhece nossas limitações e fraquezas. Ele sabe como nos preocupamos e, às vezes, nos perdemos em nossos próprios dilemas. Ao nos dar um sonho assim, Ele nos chama a descansar nele, a soltar o peso das ansiedades e a colocar tudo em suas mãos. O que fazer quando recebemos essa paz? Guarde-a no coração. Lembre-se do sonho e da paz que ele trouxe. Deixe-o ser um lembrete constante de que Deus está com você. Agradeça mesmo antes da mudança. Ore e agradeça pela paz, independentemente das circunstâncias. A fé que louva antes da vitória é a que move montanhas. Confie quando a tempestade chegar. Quando as dificuldades surgirem, relembre a tranquilidade que Deus lhe deu e saiba que Ele está no controle. Um testemunho de provisão. Um homem enfrentava sérios problemas financeiros. Certa noite, sonhou que caminhava por uma estrada iluminada sem peso algum sobre os ombros. Ao acordar, sua situação ainda não havia mudado, mas ele sentiu uma paz tão profunda que entendeu: Deus está cuidando de tudo. Ele começou a agir com sabedoria e pouco depois soluções surgiram. Aquele sonho não foi apenas um alívio passageiro. Foi um sinal claro de que Deus estava ao seu lado o tempo todo. E você, já experimentou isso? Alguma vez você teve um sonho em que sentiu uma paz inexplicável, como se todos os seus fardos tivessem desaparecido, mesmo que por um momento? Deus pode ter usado esse instante para lembrá-lo de que Ele está com você, cuidando de cada detalhe, até nos dias mais difíceis. Compartilhe nos comentários se já viveu algo semelhante. Sua história pode inspirar outros a confiarem mais no Senhor. A inquietação que fala. Quando Deus usa os sonhos para alertar e guiar. O sinal da inquietação. Você já acordou de um sonho com uma sensação persistente de inquietação no coração, como se Deus estivesse tentando chamar sua atenção para algo importante? Esse tipo de sonho não é casual. É um sinal de que o Senhor está nos alertando ou nos guiando a tomar atitudes que temos adiado. É como se Ele sussurrasse: presta atenção, isso é importante. No Salmo 139, versículos 23 e 24, Davi ora com sinceridade: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse versículo revela que Deus conhece cada canto do nosso coração, incluindo as preocupações que tentamos ignorar. Quando a inquietação surge em um sonho, é um claro indicativo de que algo precisa ser resolvido ou compreendido. Exemplo dos sonhos repetitivos. Imagine alguém que sonha repetidamente com a mesma situação ou pessoa e, ao acordar, sente o coração agitado, como se algo não estivesse certo. Pode ser uma questão pendente, um perdão que precisa ser concedido, uma decisão que está sendo evitada. Deus usa essa inquietação para nos impulsionar a agir, a buscar respostas e a retomar o caminho correto. Por quê? Porque Ele não nos quer estagnados. Seu desejo é que resolvamos o que está inacabado e encontremos a paz que só Ele pode dar. Por que Deus nos incomoda nos sonhos? Essa inquietação pode ser desconfortável, mas é também um sinal do amor de Deus. Quando Ele nos perturba nos sonhos, é porque quer nos libertar de algo que nos prende, nos guiar para um propósito maior. Ignorar esses sinais pode nos fazer perder oportunidades ou ficar presos em situações que não fazem parte do seu plano. Como responder a esses alertas? Pare e reflita. Pergunte-se: o que Deus está tentando me mostrar com este sonho? Há algo que preciso resolver ou entregar a Ele? Ore por discernimento. Peça sabedoria. Como diz Tiago,
1, versículo 5. Deus a concede generosamente aos que pedem com sinceridade. Tome uma atitude. Muitas vezes, a paz só vem depois de enfrentarmos o problema ou tomarmos a decisão certa. Um testemunho de perdão e libertação. Uma mulher começou a ter sonhos repetidos com uma pessoa que havia saído de sua vida anos antes. Toda vez que acordava, sentia o coração agitado sem entender o porquê. Após muita oração, percebeu que Deus a chamava para perdoar aquela pessoa. Quando deu o passo da reconciliação, o peso sumiu. O sonho e a inquietação não eram acaso, eram a voz de Deus guiando-a para a cura. E você já sentiu isso? Alguma vez você acordou com uma inquietação tão forte que parecia impossível ignorar? Talvez Deus esteja usando seus sonhos para resolver um conflito, corrigir um caminho, chamar você para algo novo. Compartilhe nos comentários se já viveu essa experiência. Seu relato pode ser a confirmação que alguém precisa ouvir hoje. Na próxima mensagem, descobriremos como Deus usa outras pessoas para confirmar o que revelou em seus sonhos. Não perca, pode ser a peça que falta no quebra-cabeça da sua fé. Pequenos passos, grandes milagres. Quando a fé vence a incerteza. A voz que guia nas coisas pequenas. Quantas vezes você sentiu aquela voz suave no seu coração, uma intuição, um sussurro, e a ignorou, pensando ser apenas imaginação? A verdade é que Deus frequentemente opera nas pequenas coisas. São nas escolhas que parecem insignificantes que encontramos sua direção. Zacarias não sabia que sua decisão de seguir aquela intuição o levaria a uma bênção tão grande. Da mesma forma, você não pode imaginar o que Deus está preparando através das pequenas decisões que toma todos os dias. Como diz Lucas, capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Deus observa como você responde a esses pequenos chamados. Se for fiel em ouvir e obedecer nas coisas pequenas, Ele o guiará a bênçãos maiores. A lição de Zacarias. Fé é agir. Apesar dos medos, a vida de Zacarias nos ensina uma lição poderosa. Fé não é ausência de dúvidas, mas a decisão de agir apesar delas. Quando ele ouviu aquela voz interior, chamando-o para deixar sua terra e ir a Hebrom, não tinha todas as respostas. Não sabia o que o esperava, nem como tudo terminaria. Mas uma coisa era certa. Ele decidiu confiar em Deus. A fé é assim, um salto no escuro, sabendo que Deus está lá para nos segurar. É como caminhar sobre uma ponte invisível. Você não vê o outro lado, mas sabe que Ele o sustenta a cada passo. Zacarias não podia ver o futuro, mas sentia a presença de Deus em seu coração. E isso bastava para dar o primeiro passo. O exemplo de Abraão. Fé sem mapas. Abraão é outro exemplo de fé que vence a incerteza. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus lhe disse: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão não tinha um mapa ou um plano detalhado, tinha apenas a promessa de Deus, e ele obedeceu, confiando completamente. Hoje, você pode estar em uma situação semelhante. Deus pode estar pedindo que você faça algo que ainda não entende, que tome uma decisão que parece arriscada aos olhos do mundo, que siga uma intuição que não faz sentido lógico. Se essa voz vem dele, você pode confiar. Como Jesus disse em Mateus, capítulo 17, versículo 20, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Você não precisa de uma fé perfeita ou sem dúvidas. Precisa apenas de fé suficiente para dar o primeiro passo. Deus fará o resto. O primeiro passo de Zacarias. Zacarias deu esse passo. Vendeu parte de seu rebanho, deixou sua casa e partiu para Hebrom. Ele não sabia o que o aguardava, mas sabia que Deus estava com ele. No fim, aquela decisão de fé o levou a uma bênção que jamais imaginara.
Talvez hoje Deus esteja pedindo que você deixe sua zona de conforto. Enfrente um medo, perdoe alguém, siga uma intuição que queima no seu coração. Não importa a situação, Ele não o abandonará. Este momento não é por acaso. Se você chegou até aqui, é porque seu coração está aberto à voz de Deus. Talvez, enquanto ouvia essa história, tenha sentido algo ecoar dentro de você, como um sussurro dizendo: esta mensagem é para você. Isso não é coincidência. Deus o trouxe até aqui por um propósito. A história de Zacarias não é apenas um relato antigo. É um convite para refletir sobre sua vida, suas decisões e como Deus está falando com você hoje. Na próxima mensagem, exploraremos como Deus confirma sua voz através de pessoas e circunstâncias. Não perca, pode ser a confirmação que faltava para seu próximo passo de fé, o chamado final, decidindo confiar na voz de Deus, a voz que você não pode ignorar. Quantas vezes você sentiu aquela pequena voz no seu coração, um sussurro, uma intuição clara, mas escolheu ignorá-la, preferindo confiar na lógica humana em vez da direção divina? Hoje Deus está te chamando para dar um passo de fé, mesmo quando o caminho parece incerto. A história de Zacarias nos mostra que a verdadeira fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de agir apesar delas. Ele não sabia o que o esperava em Hebron, mas sabia que Deus estava com ele. E no final, sua obediência foi recompensada com uma bênção além do que poderia imaginar. Deus tem um plano para você, um plano de esperança e futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Mas para vê-lo se cumprir, você precisa confiar nele quando o caminho não está claro. Obedecer àquela voz interior que ele colocou em seu coração. O convite para agir. Se você está em um momento de incerteza, onde tudo parece confuso, lembre-se, Deus não te abandonou. Sua voz pode ser um sussurro, mas é poderosa. Sua direção pode parecer pequena, mas é segura. E se você decidir confiar nele, verá coisas extraordinárias acontecerem em sua vida. Agora, eu te pergunto, você está disposto a dar esse passo de fé? A seguir aquela intuição que Deus colocou no seu coração, mesmo sem entender tudo? Se a resposta é sim, faça algo concreto hoje. Escreva nos comentários: confio em ti, Senhor. Essa simples declaração é mais que palavras. É um compromisso com Deus, dizendo: estou pronto para seguir tua direção. Curta este vídeo para ajudar a levar essa mensagem a outros que precisam de esperança. Inscreva-se no canal para continuar crescendo na fé e discernindo a voz de Deus, a promessa para quem confia. Deus nunca decepciona quem nele confia. Pode parecer que o caminho é difícil, que as circunstâncias estão contra você, mas se permanecer fiel, se continuar seguindo aquela voz interior, você verá a mão de Deus agir de formas inimagináveis. Zacarias experimentou isso, e você também pode. Uma oração por você. Senhor, obrigado por esta pessoa que ouviu até o fim. Fortaleça sua fé, guia com tua sabedoria e mostre teu amor de forma tangível. Ajude-a a confiar em ti, mesmo quando o caminho parece escuro. Abençoe sua vida, para que seja uma testemunha da tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Para encerrar, antes de sair, pause por um momento. Ouça a música de fundo e permita que Deus fale ao seu coração. Agradeça por este tempo, por sua direção e pelas bênçãos que Ele já está preparando. E lembre-se, Deus está com você, sempre. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. E nunca se esqueça, Deus está falando à sua intuição. Ouça-o e você verá sua glória em sua vida.